Eu vou comentar tudo sobre o novo episódio, mas antes eu tenho que falar sobre a polêmica envolvendo Sanji, a Toei e o que eu também comentei semana passada. A verdade pra mim é só uma. A Toei erra em várias adaptações envolvendo Sanji, especialmente se a gente compara com o Zoro. Pro Zoro, porque eu acho que uma das principais características do personagem envolve o combate, parece que cada chance de ter uma extensão especial eles, aplicam. Claro, ele é o combatente, é o espadachim e é um dos personagens mais populares da obra. E a gente não pode se fazer de maluco, o Sanji também recebe esse carinho em várias vezes. Mas, diferente do Zoro, não são em todas e algumas vezes desfavorecem o Sanji, seja sozinho ou até pior, em favor do Zoro. Em um ano tem várias extensões bacanas pro Sanji, mas se você comparar com o Zoro, ele também sai prejudicado algumas vezes. Um exemplo típico é, na cena que no mangá o Zoro e o Sanji atacam ao mesmo tempo, sendo as asas do Rei dos Piratas, na cena pensadas como as estrelas pelo marco, no anime dá uma impressão que primeiro ele tá falando do Zoro e só depois o coadjuvante Sanji aparece e também tem uma cena bacana. Só que por mais que pra adaptação tenha sido favorável, porque aumentaram a duração de uma cena, pra narrativa prejudica um pouco a história. Mas a realidade é que a Toei tá fazendo isso há 25 anos. Todos os episódios têm uma adaptação e eles precisam cortar ou adicionar alguma coisa e nem sempre é o ideal. E aí, como criador de conteúdo, acaba que eu sempre tenho essa visão meio confusa dos personagens, que eu tenho uma universalização da obra. Tô vendo o anime, tô lendo o mangá, tenho live action e tal, e acaba que entre todas essas versões, a mais cristalizada, a mais importante na minha cabeça, é a do mangá, é a canon do Sanji. Mas aí nessa última live, o Lipe me contou que uma pessoa próxima a ele tava vendo o anime recentemente, né? Chegou agora no semanal e não aguentava mais o Sanji. Mas aí depois que ela passou pro mangá, ela teve uma visão completamente diferente do personagem. E olhando pra trás, faz sentido. No anime o Sanji é um personagem mais bobo, né? Ele tá em mais cenas bocós, ele tá um pouco mais infantilizado o tempo todo. Dá a impressão às vezes que se tem uma cena de combate maneira, botam o Zoro sendo brabo. E se tem alguma cena que o Sanji tá sendo bobo, tá sendo taradão, tá sendo mais idiota, estendem essa cena e exageram muito o Sanji. E só pra deixar claro, pra mim, sempre tive essa noção. Pra mim, sempre foi um fato que essas coisas rolam. O que eu acho que eu errei em não considerar foi o sentimento das pessoas. Foi como realmente isso é chato, como isso realmente incomoda. Só que, por um outro lado, eu também dei uma neutralizada dos meus próprios sentimentos em relação a algumas adaptações da Toei, justamente para não trazer sempre uma versão muito crítica do que estava rolando. Porque eu, no mínimo, não acredito, ou prefiro não acreditar, que o Sanji com o coraçãozinho olhando pra Bonnie é secretamente alguém da Toei mandando uma mensagem bem escrota ali por trás, já que a gente sabe que no mangá a Bonnie é só uma criança e trazendo esse aspecto romântico é só nojento e bizarro. Mas infelizmente não seria novidade. Em um ano tem uma cena que o Peros captura Carrot e dura pouquíssimo tempo no mangá, no máximo 1 ou 2 quadros, mas no anime faz uma extensão de minutos com a Carrot lá vulnerável, né, sendo controlada pelo Peros de uma maneira super esquisita. Lembrando, a Carrot também é uma personagem menor de idade. Então, como alguém que estava vendo o anime toda semana, eu meio que considerei que tinha essas adaptações idiotas, às vezes muito erradas, mas que se a gente sempre comentasse, ia ficar uma coisa meio chata, meio pesada, meio nós contra eles. E ao mesmo tempo, com o tempo, eu percebi que muita gente que trabalha na Toei, animadores, staff, diretores, estão simplesmente fazendo o seu melhor, dando a vida ali para conseguir ser a ponte entre a nossa paixão pelo mangá e também o incrível anime que One Piece tem. E aí, nesse processo, eu acho que eu acabei normalizando certas coisas, e aí quando aconteceu essa polêmica do Sanji, eu vi que tinha galera reclamando no Twitter, eu acabei descreditando também, porque eu achei que simplesmente era só mais uma vez que estavam exagerando sobre uma reação. Mas agora eu entendo que eu fui um pouco ignorante e ao mesmo tempo é uma crítica justa porque realmente acontece, em especial se você compara com o Zoro. Agora, na maneira que eu trabalho conteúdo, e principalmente no review do episódio, como não é um vídeo dedicado a uma polêmica, tendo 45 minutos de nova animação, nova ending, nova opening, um novo momento de One Piece que estava sendo muito bem feito, com uma excelente qualidade, eu tentei trazer muito também o lado positivo, que eu achei muito importante, para justamente não focar só na negatividade. Eu tento sempre ser mais positivo nos reviews do episódio. Mas eu não tenho o que argumentar. É sim importante e eu tinha que ter tido um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho e atenção na hora de abordar esse tópico.
Mas só pra deixar claro, eu não acho que tem uma conspiração, uma malícia na Toei, até porque são vários diretores de vários momentos adaptando vários personagens e muita gente rodando, eu acho que não faria sentido. Eu acho que na verdade é muito mais conveniente você botar o Sanji de bobão nas cenas do que você botar uma cena com o Zoro, porque isso descaracteriza completamente o personagem, e eu sei que você tá falando que o Sanji está descaracterizado, mas descaracterizaria ainda mais o Zoro e outros chapéus de palha, que também passam cenas bizarras que são um pouco menos comentadas. Então, eu acho que tem que considerar isso tudo, né? Eu não sei se existe uma conspiração, eu prefiro acreditar que não. Eu também tenho responsabilidade aqui para não, tipo assim, sem evidências ainda mais claras, deixar claro que tem a intenção de alguém lá de dentro para prejudicar o Sanji. Até porque comercialmente, convenhamos, não faz sentido nenhum. Não é como se tornar o Sanji mais bobão fosse vender mais figure e trazer mais popularidade para One Piece. Eu não acho que isso seja verdade, mas eu acho que, sim, na dúvida, podem estar sempre colocando o Sanji bobão de uma maneira que seja bem chata e incômoda. Por último, galera, para não ficar nesse vídeo inteiro falando sobre a polêmica, vamos proteger os animadores, os diretores, a galera que não tem nada a ver com essa situação, gente que é que nem a Megumi Shitani, são só pessoas que participam da produção, mas não tem esse tipo de decisão a ser tomada, e vamos mandar e-mails para a Toei, para a própria Shueisha, se vocês quiserem, sobre essa insatisfação que é super válida, mas tem uma maneira correta de ser expressada, ou, né, para não dizer correta, para não limitar ninguém, um pouco melhor. Dito isso, o episódio 1125 foi muito bom, teve muita coisa maneira, valeu esses 6 meses de ato? Eu já tenho a minha resposta aqui, mas segura que eu vou comentar isso tudo já já. Galera, já deixa o like, já se inscreve, já comenta aí o que você acha dessa polêmica toda, mas confia porque tem muito mais para se falar sobre esse incrível episódio. Então, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta, pede o like, pede a inscrição e let's go! O episódio abre com uma cena muito intensa de combate corpo a corpo entre o Kizaru e o Sentomaru. Uma coisa que eu reparei nesse retorno do anime é que, pelo menos para esses primeiros episódios, tem várias cenas de prioridade acontecendo nos mesmos 22 minutos. Ou seja, cenas de ação de alta qualidade, mas que estão sendo agregadas de um elemento muito importante, que eu vou falar já já. Porque esse início de episódio também serve para estabelecer como as bestas marinhas e os pacifistas são os dois elementos de defesa mais importantes de Egghead no momento e os que estão dando mais trabalho para a marinha e, claro, para os vice-almirantes. E aí nesse início a gente consegue notar tanto que tem os navios de CG, que não ficou ruim, ficou bem até, e alguns ângulos de câmera, né, interessantes sendo usados para representar ali o ataque dessas bestas marinhas robóticas que são realmente muito poderosas. Mas aí em contrapartida, né, usando o Geppou, vem o vice-almirante Red King com 32 queixos e aí dá um golpe, né, o soco a vapor, bum, na cara de um deles. Me lembrou muito aquela cena do primeiro episódio de One Punch Man, do Saitama socando naquela sequência do sonho. Achei muito bem animado. Assim como a cena da Doll, né, que também vem no Geppou Super Badass e enfia a porrada em um pacifista. Isso já nos dá uma noção do nível de poder desses personagens, né? Os pacifistas pós-timeskip são ainda mais poderosos. Não do nível dos serafins, mas certamente bem relevantes. E outra, chama o VAR aí, foi um concassê que ela deu na cabeça, né? Será? É nesse momento que o anime, sempre super didático, explica sobre a ordem das autoridades, né? A ordem do chip de autoridade e quem pode comandar os serafins e os pacifistas lá em Egghead. E aí toda essa cena deles tentando decodificar ali os códigos que a York travou no computador são carregadas de algo ainda mais intenso. Você vê na feição do Vegapunk, né, no close do rosto dele, como ele tá tenso, com medo, ansioso e nervoso pela situação. E não é simplesmente porque ele é um cara super inteligente, com a cabeça dele a prêmio e também vivendo um grande risco. É porque envolvido naquela sua grande jogada tá duas pessoas que ele se importa muito. Sentomaru, ali na linha de frente, e também o Kizaru, que é o seu próprio agressor, é o cara encarregado da sua própria morte. E aí, voltando pro combate, que perspectiva incrível, vendo a mão do Sentomaru em primeira pessoa, tentando alcançar o Kizaru, e ele simplesmente virando luz, zapeando e voltando, tirando completamente o impulso do golpe do seu oponente. Gente, essa sequência inteira do Kizaru lutando contra o Sentomaru é cinema puro. Os feixes de luz rodeando que se transformam no próprio almirante deslizando like a boss com todo o estilo. A cena é lindíssima, super bem animado, o contraste das cores, o terno amarelo e preto, a maneira que a atuação da dublagem está sendo conduzida
é realmente um momento impecável, nível cinema, que mostra que esses 6 meses de ato aparentemente serviram de maneira incrível para reiniciar Egghead com a máxima qualidade de animação, apesar das decisões polêmicas envolvendo Sanji e tudo mais. Gente, teve toda essa parada chata, eu entendo tudo isso, mas a gente tem que falar que a qualidade do anime tá muito alta. As adaptações estão sendo muito bem feitas e, comparando ao mangá, ao capítulo 1091, tá praticamente 1:1 durante todo o episódio 1125. Mérito da direção do Yasushi Tomoda e também de alguns animadores, como por exemplo, um jovem de 18 anos chamado Anikari, que foi responsável por essas cenas do Kizaru vs Sentomaru, e ele, além de animar, também fez o próprio storyboard. Olha como a Toei tá arriscando com jovens talentos que estão trazendo realmente uma qualidade absurda. Fonte das informações aqui embaixo na descrição é o nosso querido Hachofly. Bom, seguindo essa sequência espetacular, a gente tem ali um close no rosto do Kizaru que traz toda aquela seriedade do personagem. Ele é um almirante badass, acima desse estilo calmo dele. E aí depois é nosso ataque favorito, Yasakani no Magatama, e ele já começa a blow, destruir o Sentomaru. Mas, cara, outra coisa muito interessante, vocês pararam como a atuação dos personagens tá melhor, tá mais fluida? A expressão facial deles, a movimentação corporal, tudo tá com uma maior qualidade, uma maior atenção por parte dos animadores e do staff. Isso também é um bônus gigante, porque pode parecer detalhe, mas faz uma completa diferença na percepção do espectador para essas cenas, e vai tornando esse retorno de Egghead como talvez o grande ápice do anime até agora, ou no mínimo essa sequência de 3 episódios. Tá gigante. A reação do Sentomaru ficou perfeita, e aí a gente também sente um pouco da graça e do drama dele correndo atrás do machado dele para tentar bater de frente com o Kizaru. E aí, a partir desse momento, a animação é sensacional, mas também quero dar muito crédito pro Oda, porque a narrativa da luta é brilhante. Reparem que no ápice da ação, entra o flashback do Kizaru chegando junto do Vegapunk no lugar que se tornaria Egghead no futuro. Lá, eles encontram o Sentomaru criança, e temos as cenas fofas dele pedindo onigiri, ficando animado com um novo trabalho de guarda-costas e pedindo carinhosamente pro Kizaru ensinar para ele como proteger alguém. Mas justamente nesse momento, perdido em memórias tão afetuosas que o almirante tanto lembra como Sentomaru era praticamente um sobrinho ou um irmãozinho fofo do passado, e também como o que ele o ensinou, a defesa que ele também tem tanto orgulho, não é o suficiente para derrotar alguém como o Kizaru. A narrativa tá montada. Ele deixa o discípulo se aproximar, seja como estratégia ou por um deslize de concentração, perdido na própria memória. Mas no momento que ele defende o golpe com sua defesa absoluta, ele pode atacar com seu ataque muito superior do seu discípulo e simplesmente dá-lo mais uma lição. Sua defesa tem o mesmo nível que a minha e o meu ataque é muito superior. Então, acorda pra vida. Que narrativa de batalha e que adaptação bem feita. As cenas intercaladas, as expressões de cada personagem tá num nível de filme, e isso faz valer a adaptação e também o hiato. Esse ato de 6 meses serviu não porque eles iam fazer todos os episódios agora para sempre perfeitos eternamente, não é isso. Era para eles se organizarem, rodar as equipes, estabelecer um novo cronograma e também se preparar para o que vinha aí no futuro. Aparentemente, por enquanto, é um sucesso, mas a batalha da adaptação semanal é que é uma longa maratona que deixa todo mundo maluco. Haja mão para conseguir adaptar um episódio de 20 minutos de anime a cada semana. Por isso que eu sempre tento lembrar o lado da galera que está trabalhando por trás dessa equipe, porque deve ser muito ingrato tu ver uma coisa que você lê em 1 minuto ali, em 30 segundos, alguém virar para tu e falar, isso aí tem que virar 5 minutos de animação. E aí você tem que dar um jeito, entendeu? Então, realmente, nem sempre é bom. Muitas vezes eu não gosto, são adaptações ruins, mas você também que tem que estar por trás, tem muita noção do que está rolando e tanto sabe que pode melhorar, tanto quanto já faz o seu melhor em vários aspectos. A gente tem que ter essa consciência geral que todo mundo é ser humano por trás de cada ação. Chip de autoridade obtido, pacifistas derrotam as bestas que estavam causando no início do episódio, e isso muda completamente o tabuleiro da ação. E um lado emotivo na Labo Phase, o Vegapunk sente o drama de ter usado o Sentomaru de sacrifício e também a dor dele ter sido abatido pelo Kizaru, alguém importante do passado do velhinho. Então, cada mensagem que ele está passando ali tem uma carga emocional muito maior e muito mais intensa. Depois disso, ele descreve como o almirante pode facilmente superar as barreiras de laser por ser feito completamente de luz,
Pra alegria do Sop, né? Que fala, que beleza, coitado do Sotaki. E justamente com essa imagem na cabeça, cortamos para o Kizaru dando um sorrisinho canalha sensacional. Ele fala que tá com saudade do chapéu de palha, dá aquele sorrisinho e já parte pra ação, atravessando ali a proteção, né? A proteção invisível e se colocando perto dos seus principais objetivos. E essa temática também é importante, né? Ele menciona proteger o Sentomaru de alguma maneira, matar o Vegapunk, proteger York, proteger a estação de energia. Tudo ali é relevante, mas tem pesos muito diferentes, tanto para a sua vida profissional quanto para sua vida pessoal. E esse equilíbrio pro Almirante é muito difícil de obter. E aí depois a gente corta pro Vega Force carregando o Sunny com o Frank ali na proa, né? Luffy, Bonnie comendo, Lilith também dando uma resenha, até que o Kizaru chega e já se prepara para dar a explosão final no Vega Force. Mas antes disso a gente tem que comentar toda a cena da Labu Phase. O Lute vai trair o Vegapunk, né? Vai dar ali o seu Shigan, só que a Stussy se bota na frente. A cena é super bem animada, super dinâmica e nojenta, porque o barulho do dedo saindo, dele girando o dedo, me deixou com bastante nojo, pra ser sincero, mas é coisa de Rob Lute, né? O Zoro vem, dá um clash ali, momento Super Saiyajin, né? Voa a aura e tal, o Zorão na tela. E aí depois eles unem o Lute, né? Vai junto os dois para o combate separado, enquanto o Sanji rapidamente usa a pistolinha de bolha para neutralizar o Kaku. Beleza, mais uma extensãozinha aí, o Zoro saiu por cima, mas realmente foi o que aconteceu na cena, tirando... Nossa, esse prédio que na adaptação do anime ficou ali com 30 segundos dele atravessando ali, que nem uma topeira, mas no mangá é instantâneo, tá, gente? Não dá pra adaptar um pra um, infelizmente. Beleza, eles ganharam ali o seu tempinho, mas eles gastaram muito, muito bem, porque a cena do Kizaru se preparando pra dar o golpe e parando ali pra dar aquele segundo de respiro, Luffy e tal, e pum, ser cortado pela voadora do Luffy, que dá um Daiane dos Santos escarpado ali no meio, antes de acertar o Kizaru, é sensacional. Cena absurda, animação de altíssimo nível, qualidade, você vê ali os traços, você vê o giro, você vê o contato, e claro, a entrega, né, a maneira que a Mayumi Tanaka brada pelo Luffy em cima do Kizaru é sensacional. Que cena, um dos highlights do episódio, na verdade, o grande highlight do episódio. E, de novo, tenho que tirar o meu chapéu para a galera da edição e mixagem de som, que conseguiu fazer mais um momento, lembrando ali o Gear 50, e também a Egghead contra o Lute, mais um momento que assusta, surpreende e admira todo espectador. Uma grande adaptação, um grande episódio, um ótimo momento para One Piece, um ótimo momento para Egghead. Galera, esse foi o vídeo, comenta aí o que você achou, tentando equilibrar aí as diferentes visões, mas sempre lembrando que, no geral, One Piece é muito abençoado por ter um anime que tem uma qualidade tão boa, semanal. É muito difícil fazer isso sem tanto filler, apesar de que a gente acabou de ter 6 meses aí pra galera se organizar, então vamos se deleitar com o que vem por aí. É isso, galera, comenta aí, deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e valeu! Pó de palha secreto. É isso, galera. Espero que eu tenha me expressado melhor agora aí. Quem ficou chateadaço comigo. Espero que não tenha levado tanto pro coração. Tem gente falando que eu sou um Zorotardi secreto. Tem gente falando que eu trabalho pra Toei Animation. Mas eu quero só falar que nada disso é verdade, tá, gente? Na verdade, eu sou muito fã do Sanji. Já tomei muito hate por ser Sanji tarde. O que eu acho que só prova que eu tenho opiniões que podem não estar sempre certas, mas que tem ali uma busca pela sensatez acima de tudo, né? Então é isso, galera. Força aí na jornada de vocês. Eu tô aqui na minha, tudo certo? Um beijo, queijo, valeu!